Olá, ouvintes! Esse é o nosso podcast. Somos alunos da Unifacema do 7º período de Direito e vamos lhes apresentar agora o nosso conteúdo, onde trataremos de um tema que abrange a nossa matéria de Direito do Trabalho. O assunto escolhido para tratar foi Direito Individual do Trabalho e a Reforma Trabalhista. Mas o que é esse direito individual? Nada mais é do que o segmento do direito do trabalho que estuda o contrato individual do trabalho e as regras legais ou normativas a ele aplicáveis. Por isso, o direito individual do trabalho não é um ramo autônomo, mas parte do direito do trabalho, ou mais precisamente de uma de suas divisões. E o título do nosso podcast é Melhorias no Direito Trabalhista. A Reforma Trabalhista de 2017 promoveu mais de 100 alterações na consolidação das leis do trabalho. Uma vez que esse é o principal documento a reunir regras da legislação trabalhista, conhecê-lo bem é fundamental para o departamento pessoal e para o setor de recursos humanos de uma empresa. Não é verdade que uma nova CLT foi criada, mas as mudanças são muitas, sendo parte delas bastante significativas, algo que justifica o uso do termo. Sabendo disso, preparamos este podcast com os principais tópicos sobre a CLT que você precisa saber. Bom, sabemos que acordos trabalhistas sempre existiram, sejam eles individuais ou coletivos. Contudo, antes eles precisavam estar sempre em consonância com a CLT e não sobrepô-la. Mas as empresas acabavam fazendo acordos com os trabalhadores que eram anulados na Justiça do Trabalho, por não estarem em conformidade com a lei. Para dar fim a essa situação, a reforma propõe regular os acordos individuais e coletivos. Agora, com essa possibilidade de fazer diferentes tipos de acordo, vários itens referentes ao contrato de trabalho podem ser negociados, como jornada de trabalho, intervalos, banco de horas e etc. E para entender o que mudou, propomos aqui um comparativo das partes mais importantes de como era e como é agora, de uma forma bem explicativa, que vai contar com a participação de um entrevistado no qual está há mais de 20 anos no mercado de trabalho, como colaborador no escritório de contabilidade MASP. Olá, Thiago Tássio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Espero que possa nos ajudar com relação às novas mudanças que contribuíram para a melhoria da CLT e para a nossa vida enquanto empregados. Vamos falar sobre o acordo trabalhista. Sabemos que antes, quando um funcionário pedia para ser dispensado, não recebia o mesmo montante que receberia caso a decisão de encerrar o contrato tivesse partido da própria empresa. Diante dessa situação, trabalhadores que desejavam sair de seus empregos, por vezes, adotavam estratégias para tentar forçar uma demissão sem justa causa. Em muitos casos, isso resultava em um acordo entre as partes para definir uma verba que fosse considerada adequada para a empresa e funcionário. Ainda que fosse uma prática comum, a busca por esse acordo não era regularizada antes da Reforma Trabalhista de 2017. Com isso, as negociações eram feitas com base no entendimento dos envolvidos. E agora, o que melhorou no seu ponto de vista, Thiago? Boa tarde, pessoal do grupo. É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com vocês. Bom, agora a CLT possui um artigo que regulariza a demissão por acordo trabalhista, também chamada de distrato. Com isso, a prática ela passou a ser legal e a iniciativa de propor o acordo pode partir tanto do funcionário quanto do empregador. Isso porque as regras estabelecidas fazem com que o acordo trabalhista seja financeiramente vantajoso para os envolvidos. Por isso, nessa modalidade de demissão, também pode ser do interesse da empresa. A mudança elimina essa necessidade de negociação de valores porque já estabelece todas as informações no cálculo da verba rescisória. Certo, entendido. E sobre o aviso prévio e a nova lei trabalhista, sabemos que antes da reforma, a regra estabelecia que esse aviso deveria ter a duração de 30 dias ou mais, a depender do tempo de cada funcionário em processo de desligamento. Essa regra era válida para todo o processo de rescisão, correto? Exceto a demissão por justa causa, em que o desligamento do funcionário acontecia e segue acontecendo de forma imediata. Isso, correto. E o que mudou, em sua opinião? Bom, a CLT abriu brecha para a já mencionada demissão por acordo trabalhista. Seguindo esse tipo de demissão, o aviso prévio pode ter duração mínima de 15 dias e não de 30, como era antes. A única diferença para as demissões por acordo é que o acréscimo de 3 dias a cada ano de casa pode ser feito aos 15 dias ou aos 30 de aviso prévio, conforme definido entre as partes.
E a regra, ela vale tanto para o aviso prévio trabalhado quanto para o aviso prévio indenizado. E sobre o banco de horas? Sabemos que até antes da reforma, a instituição do banco de horas dependia de acordo firmado com o sindicato trabalhista, sendo o regime elaborado pela associação. Empresa e trabalhadores tinham 1 ano para garantir que as compensações acontecessem. Após esse prazo, os devidos acréscimos ou descontos deveriam ser feitos na remuneração de cada funcionário. E com base na convenção coletiva vigente, as regras diferentes poderiam existir com relação ao banco de horas. Mas e agora, como ficou essa situação? Já com essa nova lei trabalhista, a instituição do regime de banco de horas passa a ser permitida mediante o acordo individual escrito, firmado entre o empregador e o funcionário. Com essa mudança, a lei institui que o prazo para que as compensações aconteçam é de 6 meses. Depois desse período, acréscimos e descontos devem ser feitos e um novo acordo deve ser firmado. Muito bom. E a homologação de rescisões, que antes da aprovação da reforma trabalhista, elas precisavam ser contratuais obrigatoriamente e ser homologadas pelo sindicato laboral correspondente à categoria de cada trabalhador. Inclusive, essa regra era válida para todos os funcionários com mais de 1 ano de contrato. E apesar de ter vantagens, poderia atrasar o acesso do trabalhador aos valores relativos ao FGTS e também ao seguro-desemprego, né? Mas com essas mudanças, o que ficou firmado? Sim, com as mudanças apresentadas pela nova lei trabalhista, homologar as rescisões pelo sindicato deixou de ser obrigatório. Olha, tem uma lei, se não estou enganado, é a Lei 13.467 de 2017, que ela favorece a desburocratização do processo de rescisão, garantindo que o trabalhador tenha acesso mais rápido às verbas. A mudança ela não dispensa o departamento pessoal de conduzir as demissões com total atenção e respeito aos direitos do trabalhador. Muito bom. Agora, por fim, vamos saber das férias, né? Antes da reforma, cada trabalhador tinha o direito de dividir suas férias em, no máximo, 2 períodos. Assim, se um funcionário conquistasse o direito a 30 dias de férias, não precisava gozá-los todos de uma vez, podendo solicitar 2 períodos de descanso ao empregador. E houve alguma mudança significativa neste ramo, no ramo das férias? Sim, inclusive agora estou gozando das minhas. Agora as férias elas podem ser divididas em até 3 períodos, desde que tenha concordância do empregado, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Ótimo, muito bom, Thiago. Nosso grupo agradece a sua colaboração nesse trabalho, nos ajudou bastante com a retirada de dúvidas. Foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e qualquer coisa estamos à disposição. Bom, então essas foram algumas das muitas mudanças que sofreram a nova CLT. Vimos que contribuiu bastante para os colaboradores e também para os empregadores em si. Muito obrigada aos meus ouvintes pela atenção e até a próxima. Beijos!